Estevão. Ele não empunhou uma espada. Não foi rei nem profeta. Seu nome não ecoava nos palácios, mas sua voz ressoou no céu. Ele foi o primeiro a dar o sangue por aquele que lhe deu a vida. Seu nome? Estevão. E sua história é um convite à coragem que não se cala, mesmo diante das pedras. Num tempo em que crer em Cristo era assinar uma sentença, Estevão escolheu viver com fidelidade até o fim. Enquanto muitos buscavam segurança nos templos e nas tradições, ele escolheu servir a um reino que não se via, mas se sentia. Jerusalém ainda era o centro da fé judaica, marcada por rituais e leis milenares. Mas algo novo estava nascendo. Uma igreja, um corpo, um povo. E Estevão foi uma das primeiras vozes a anunciar que o templo agora habitava dentro dos corações. A vida de Estevão se entrelaça com os primeiros passos da igreja primitiva. Seu nome, de origem grega, significa coroa, e não por acaso ele foi o primeiro a recebê-la no martírio. Ele surge no livro de Atos como um dos 7 homens escolhidos para servir à mesa, cuidando das viúvas e auxiliando na organização da comunidade. Mas não era apenas um servidor. A Bíblia o descreve como cheio de fé e do Espírito Santo. Ele não apenas cuidava do pão físico, mas alimentava as almas com palavras que ardiam com a presença de Deus. O cenário era desafiador. Havia tensão entre os judeus tradicionais e os judeus helenistas, aqueles que falavam o grego e haviam absorvido parte da cultura do império. Era entre esses que Estevão pregava, e foi por isso que sua mensagem encontrou tanta resistência. Ele não anunciava um Cristo preso ao templo de Jerusalém, mas um Salvador que estava vivo à direita de Deus. E isso confrontava a religiosidade daqueles dias. Estevão não tinha medo de declarar o novo que o céu estava revelando. Mesmo diante das sinagogas, ele defendia sua fé com ousadia. Ele conhecia as Escrituras, compreendia os profetas e enxergava que tudo apontava para Jesus. Suas palavras não eram rebeldes, mas carregadas de convicção. Era um homem comum, com uma fé extraordinária. E talvez seja isso que torne sua história tão especial. Ele não fez milagres em multidões, não plantou igrejas em várias nações, mas viveu com tamanha entrega que, ao morrer, viu os céus se abrirem. E isso para o coração de Deus era suficiente, pois para o Pai não importa o quanto fazemos, mas o quanto somos fiéis. Estevão não era sacerdote nem filho da linhagem levítica. Era um homem comum, mas com um coração cheio da presença de Deus. Os apóstolos, diante da necessidade de melhor servir as viúvas da comunidade, buscaram homens de boa reputação, cheios de sabedoria e do Espírito. E entre os escolhidos estava ele. Seu ministério começou no serviço, mas sua autoridade cresceu diante do céu. Atos relata que ele realizava sinais e maravilhas entre o povo. Ainda assim, não foi por causa de milagres que Estevão enfrentou oposição, mas por causa da verdade que carregava. Ele foi chamado para debater com membros de sinagogas gregas em Jerusalém. E ali, com graça e poder, defendia que Jesus era o cumprimento de tudo aquilo que as Escrituras anunciavam. Mas o que ele dizia incomodava os corações endurecidos. Sua ousadia abalava estruturas, sua firmeza despertava ira. Então acusaram-no. Falsamente disseram que ele blasfemava contra Moisés e contra Deus, e assim como fizeram com Jesus, prepararam testemunhas para distorcer suas palavras. Mas enquanto o sinédrio o julgava, os olhos viram algo que os lábios não podiam explicar. Seu rosto parecia o de um anjo. Havia uma luz, havia paz, havia o reflexo da glória. Convidado a se defender, Estevão não recuou. Ele não se limitou a justificar-se, mas aproveitou para entregar um dos discursos mais profundos de toda a Escritura. Começou com Abraão, passou por José, Moisés e os profetas. E a cada narrativa, ele mostrava como o povo de Israel sempre resistiu à voz de Deus. A história deles era uma sucessão de dureza de coração. E agora haviam feito o mesmo com o justo, o próprio Cristo. Com palavras fortes, Estevão declarou: Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim como vossos pais, assim também vós. E então, ao citar que via o Filho do Homem à direita de Deus, os líderes religiosos não suportaram mais ouvi-lo. Gritaram, taparam os ouvidos e o arrastaram para fora da cidade. Ali,
começaram a apedrejá-lo. Mas antes da última pedra, Estevão orou. Ele pediu que o Senhor recebesse seu espírito e clamou em voz alta: Senhor, não lhes imputes este pecado. Palavras de perdão, no momento da morte. Se essa história já está te tocando, se essa entrega te inspira, deixe seu like neste vídeo. Esse simples gesto ajuda a espalhar mensagens como essa para mais pessoas, para que vidas sejam impactadas com a força de testemunhos que não apenas falam, mas sangram a verdade. E ali, entre pedras e lágrimas, o primeiro mártir da igreja dormiu, com os olhos voltados para o céu. A morte de Estevão não foi o fim, foi um começo. O sangue que manchou o chão de Jerusalém tornou-se semente, e aquela semente logo germinou, regada pelas lágrimas dos que permaneceram, e pelo fogo que o Espírito Santo continuava a acender em cada coração disposto. Enquanto as pedras silenciavam a voz de um homem, o céu fazia ecoar sua mensagem por toda parte. A perseguição que se seguiu ao seu martírio espalhou os cristãos por diversas regiões, e cada um deles carregava um pedaço da coragem de Estevão. Eles não fugiram com medo, fugiram com propósito, e por onde passavam, pregavam. A igreja que nascera no aconchego de Jerusalém agora se expandia para além das fronteiras. Samaria, Judéia e até os confins do Império Romano ouviram falar do Cristo que Estevão havia exaltado até o último fôlego. Curiosamente, entre aqueles que assistiram sua morte, estava um jovem chamado Saulo. Ele guardava os mantos dos que o apedrejavam. Suas mãos não lançaram pedras, mas seu coração consentiu. No entanto, mesmo ali, a semente foi plantada. E anos depois, aquele mesmo Saulo, transformado pelo encontro com Jesus no caminho de Damasco, tornaria-se Paulo, o maior pregador da nova aliança, levando adiante a missão que Estevão havia iniciado. A visão doutrinária de Estevão continuou viva. Seus ensinamentos ressoaram nos séculos seguintes, e muitos estudiosos percebem ecos de sua pregação na Carta aos Hebreus, uma epístola marcada por reflexões sobre o sacerdócio de Cristo, a transição entre a antiga e a nova aliança, e o chamado à fé perseverante. Estevão nos ensina que a verdadeira fé não se mede pela ausência de dor, mas pela firmeza diante dela, e o valor de uma vida não está na sua duração, mas na sua entrega. Ele viveu pouco, mas viveu intensamente. Pregou pouco tempo, mas pregou com verdade. Serviu brevemente, mas com tanta fidelidade, que seu nome se eternizou entre os heróis da fé. Ele não buscou glória, mas recebeu uma coroa. Não procurou aplausos, mas foi honrado com a visão do céu aberto. E assim, tornou-se símbolo de uma geração que não negocia sua fé, mesmo sob ameaças, mesmo sob pedras. A história de Estevão nos lembra que seguir a Cristo é carregar a cruz até o fim, mesmo quando o fim parece escuro, porque ao olhar para cima, sempre haverá luz. E aquele que permanece fiel até a morte, receberá a coroa da vida. Se essa história falou ao seu coração, se ela reacendeu em você o desejo de permanecer firme, mesmo quando tudo parece ruir, então se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir que a glória, até nas pedras do caminho,